Olá, estudante! Bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos a intérprete de Libras, Mariana Tupinambá. Olá, Mariana, tudo bem? Então vamos lá. Essa aula é sobre a introdução à climatologia, pensada para o 6º ano. É um conteúdo muito denso que envolve interdisciplinaridade de ciências, com geografia, com física. Então, vamos trabalhar numa linguagem bem legal para 6º ano, combinado? Está baseada na habilidade de descrever os movimentos do planeta, rotação e translação, e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. Ressaltando que já tivemos uma aula sobre movimentos da Terra e agora nós estamos dando ênfase justamente a essa questão do tempo e dos padrões climáticos. Para isso, nós vamos, primeiro, diferenciaremos tempo de clima, estudaremos os processos por trás dos fatores climáticos, relacionaremos as condições geográficas aos fatores climáticos e identificaremos as condições atmosféricas do tempo. Será que você sabia que tem diferença de tempo e clima? Primeiro, vamos falar sobre o tempo. Tempo é a condição momentânea, sim, do relógio, do dia, de um conjunto de semanas, momento da atmosfera terrestre em determinado local. Tanto é que se você vai comparar a previsão do tempo de um local para outro, varia. Então é importante você sempre determinar de qual cidade nós estamos falando, não de um estado ou de um país, né? Senão a gente trabalha com médias gerais. Seja a umidade relativa, né? Se vai ser mais úmido ou árido. Lembrando que a palavra árido é a mesma coisa que tempo seco, tá bom? Além disso, o tempo também pode falar sobre as temperaturas médias do ar, ou seja, a nossa sensação térmica média, se o dia está mais calor, está mais frio, né? A gente também pode falar sobre velocidades do vento, pressão atmosférica, tem muitos fatores, mas esses são os principais. Além disso, o tempo pode mudar de intensidade em curto período de tempo, seja em algumas horas, dias, semanas. Você já esteve, por exemplo, na rua e aí você vê, nossa, tá abafado, tá quente muito, não parece que vai chover e de repente vem uma frente fria e pode até cair uma tempestade de granizo? Pois é, uma questão de dinâmica da atmosfera. As nuvens, as frentes frias, as frentes quentes, a quantidade da umidade do ar, isso varia e isso é muito momentâneo que pode acontecer. E aí, por isso, a gente pode dizer que o tempo é comparável ao nosso humor. A gente não tem momentos que a gente está super tranquila e de repente alguém pisa no nosso pé e aí a gente vai e fica bravo pra caramba. Pois é, o tempo ele é mais comparável ao nosso humor. Igual a gente vê na imagem, o rapaz coloca o casaco e de repente o céu abre, né? Os estudos de previsão do tempo são realizados pelos meteorologistas, que é um trabalho que envolve a ciência da física, tá? Que envolve cálculos matemáticos, padrões, taxas, aparelhos de medição muito precisos. Eles analisam os dados coletados com base em medições diárias de temperatura, umidade, pressão, força, direção dos ventos, que são coletadas nas estações meteorológicas. Vamos ver uma imagem das estações meteorológicas. Olha só, aqui nós temos, por exemplo, o anemômetro. Aqui eu coloquei um maior para a gente poder ver. A gente pode ver no aeroporto, quando a gente está próximo de pessoas que fazem atividades de esportes radicais, de salto, de paraquedas, por exemplo, eles utilizam o anemômetro para saber a direção do vento, a intensidade desse vento, a velocidade. O aeroporto também tem anemômetros de tamanhos diversos, com diferentes sensibilidades e diferentes alturas para eles terem essa informação. Além disso, tem termômetro, tem medidor de umidade relativa, tem ficar na sombra alguns aparelhos, outros têm que ficar expostos ao sol. Tem os pluviômetros, que são verdadeiros potinhos, né, armazenatórios que coletam a quantidade de precipitação medidas em milímetros e diariamente eles esvaziam depois de fazerem as anotações.
Então tem que ser bem isolado da natureza para os animais também não interferirem nos resultados. E o clima, diferentemente do tempo, é resultado das variações ou então a regularidade que ocorre na atmosfera, mas que repetem habitualmente. Vamos pensar o seguinte, aqui em Belo Horizonte nós estamos no clima tropical de altitude, ou seja, se a gente for pensar ao longo de um ano, a gente tem a estação quente e é chuvosa, e o inverno ele vai ser seco. Isso é uma característica que a gente percebe que tem uma regularidade ao longo dos anos. E, ao mesmo tempo, varia dentro desse intervalo de um ano. E aí a gente percebe esses padrões no intervalo de aproximadamente 30 anos. Então, por exemplo, você não pode sempre pensar que, nossa, está acontecendo algo muito inusitado, ou esse dia está mais quente, é recorde. Então, tudo é por causa dos fenômenos climáticos do aquecimento global. O aquecimento global é sim uma questão muito importante para a gente estudar, pensar e tentar transformar os nossos hábitos para a gente não piorar e agravar esse fenômeno. Mas também a gente tem que pensar que num ciclo de 30 anos que a gente tem que ver a frequência que acontece a inundação, por exemplo, numa avenida, por exemplo, movimentos de massa que aconteceram agora em janeiro de 2022 em Petrópolis. Aqui também tivemos no bairro de Betim, Citrolândia, também as várzeas ficaram inundadas, perdas materiais. Então, um ciclo de 30 anos para a gente entender o clima, que é esse padrão a longo prazo, né? Um longo período. Lembra que a gente comparou o tempo ao nosso humor? Quando a gente fala do clima, nós podemos comparar a nossa personalidade. Que você tem uma característica, se você é uma pessoa sempre descontraído, de bom humor, as pessoas já têm uma expectativa de que você seja essa pessoa brincalhona. Mas você tem seus momentos que você não é sempre brincalhão, mas é a sua personalidade que as pessoas reconhecem. E também são relacionáveis às condições geográficas, que a gente verá à frente a partir dos fatores climáticos. Para que se conheça o clima de um local, é necessário observar por um bom tempo esse padrão das condições atmosféricas. Então, o tempo ele está contido dentro do conceito do clima. Vendo o registro do tempo de sequência de dias, essa sucessão habitual é o que vai ser o resultado do clima de dado local. Agora que a gente diferenciou clima e tempo, abra o seu caderno. Acredito que o seu caderno já deve estar aberto para fazer as anotações. Mas agora vamos fazer essa atividade aqui. Vamos marcar C para quando a gente identificar como clima ou T para se for tempo. Então, primeira opção, faça comigo aqui. Condição momentânea do céu. É momento do céu. É clima ou é tempo? Vamos ver a próxima. Estações do ano demarcadas anualmente. As estações demarcadas anualmente. Terceira opção, é estudado nas estações meteorológicas para obtenção das previsões. Obtenção das previsões, nas estações meteorológicas a gente coleta esses dados. Qual desses? Tempo ou clima? E por último, deve ser estudado em intervalo de 30 anos. Vamos às respostas agora? Condição momentânea do céu, estamos falando do tempo. Estações do ano demarcadas anualmente, estamos falando do clima. É estudado nas estações meteorológicas para obtenção de previsões, estamos falando de previsões, estamos falando de coisas momentâneas, tempo. E deve ser estudado em intervalo de 30 anos, clima. Será que você acertou todas? Tomara que sim. Qualquer dúvida, você pode, de novo, acessar nossa aula no site Estude em Casa. Vamos aos fatores climáticos. Latitude, altitude, maritimidade ou continentalidade, porque um é o oposto do outro, correntes marítimas, relevo, barreira orográfica, vegetação, albedo, que é a capacidade da reflexão da luz dos materiais da superfície. E lembramos também que, se estamos falando de clima, é uma temática muito densa, então existem outros fatores climáticos, mas para o sexto ano, esses são os principais. A latitude, estamos falando então dessa relação. A Terra, olha só a linha do Equador que vai dividir hemisfério norte e sul. Ela tem
uma inclinação. Esse daqui é o eixo de inclinação e o sentido de rotação da Terra. Assim, de oeste para leste, rodando. Já que, por exemplo, estamos vendo que em relação à linha do Equador, no hemisfério norte, que está sendo mais privilegiado pela radiação do Sol, então nós podemos dizer que vai ser verão no hemisfério norte. Daqui 6 meses, quando a Terra tiver girado para o lado de lá, olha só, vamos fingir que o Sol está do lado de cá. Vou limpar aqui e a gente vê de novo. Vamos colocar o Sol do lado de cá, vamos fingir que está mais distante. Mas, então, o Sol ele vai radiar mais sobre o hemisfério sul e no hemisfério norte com menor intensidade. Olha só a linha do Equador. Então, de 6 em 6 meses, nós temos verão no hemisfério norte ou verão no hemisfério sul. Inverno no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Então, além disso, essa variação de norte e sul entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós temos as zonas climáticas que nós vamos ver no mapa. Então, próximo da linha do Equador, nós temos o clima equatorial. Lembrando que a latitude do Equador é 0 graus. Quando a gente distancia da linha do Equador, no máximo 90 graus norte, nós chegamos no Polo Norte, próximo do Oceano Ártico. Ao sul, 90 graus também vai ser a latitude mais alta para o hemisfério sul. 90 graus sul. Muito bem. Agora vamos ler essa frase aqui. Quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, menor é a temperatura. Faz sentido, lembra da imagem de trás? Que o Sol, até vou mostrar para nós. Nós vemos o Sol, ele vai irradiar menos nos hemisférios próximos dos polos, quando é inverno. E até mesmo aqui, o Sol vai irradiar indiretamente, ele não vai fazer uma radiação tão direta, fazendo 90 graus na superfície. E quanto menor a latitude, ou seja, próximo da linha do Equador, é mais quente, maior a temperatura. Então vamos dar nomes a essas zonas segundo as linhas imaginárias: linha do Equador, trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. Na proximidade da linha do Equador, nós temos o clima equatorial, baixas latitudes. Mas as zonas climáticas, nós temos a zona intertropical, então, entre esses trópicos. Agora, nós temos a zona temperada. O que quer dizer? Não é polar, de tão frio, e nem equatorial, de tão quente. É igual um alimento bem temperadinho, no ponto certo, né? E nós temos a zona polar, que vão ser as temperaturas mais extremas, mais frias, abaixo de 0. Outro fator climático. E uma questão muito importante sobre a latitude. A latitude é um fator astronômico. Então, independente do que o homem estiver fazendo de errado ou correto do meio ambiente, a latitude é impossível a gente interferir essa intensidade da radiação solar. A altitude tem a seguinte ideia. À medida que a gente aumenta a altitude, a temperatura diminui. É aquela ideia, né? Se a gente vai subir um morro, a sensação de estar mais frio é fato, porque quando a gente tem, por exemplo, vou fazer uma ilustração aqui. Nós temos um morro. Esse morro, se tem uma pessoa aqui, ou se tem uma pessoa aqui, elas estão em diferentes altitudes e com isso também a coluna de ar, ou seja, a quantidade de vapor que tem na atmosfera, é maior para quem está próximo do nível do mar, 0 metros. Já quem está, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós estamos a 850 metros em relação ao nível do mar. A coluna de atmosfera em relação a essas pessoas é menor. Com isso, a gente tem menos partículas fazendo pressão sobre nós. E essas partículas, elas são muito importantes, pois quando amanhece, por exemplo, nessa imagem que nós vemos,
O Sol não aquece rapidamente a superfície, é gradual. Então, a temperatura ela também vai ser resultado da absorção desse raio solar que aqueceu a superfície. A temperatura diminui em altitude porque diminuem os gases que têm capacidade para reter essa radiação que os materiais absorvem do Sol, tais como o vapor de água, o dióxido de carbono. Então, quando a gente está na altitude, o ar fica mais rarefeito. Outro fator, maritimidade e continentalidade. Um ou outro, porque um é inverso do outro. Leva em consideração maior ou menor proximidade de grandes corpos de água. Por exemplo, se a gente tem maritimidade, quer dizer que o local tem maior umidade devido a essa proximidade do mar, ou até mesmo a grandes corpos d'água, como um rio volumoso como o rio Amazonas. Nessa fotografia nós vemos a imagem da Praia de Ipanema, né, que é um cartão postal do Brasil, e a gente vê essa grande nebulosidade para a gente lembrar, os oceanos estão contribuindo para aumentar a umidade imediatamente para o continente. E quando a gente está longe da fonte dessa água? É a continentalidade, menor proximidade dos grandes corpos d'água, e com isso as temperaturas mudam rapidamente com a presença e com a ausência do Sol. O Sol ele vai rapidamente aquecer a superfície. E quando anoitece, a falta do Sol e a falta dessas partículas, principalmente da água, faz com que rapidamente também resfrie, diferentemente do litoral. A água da umidade, ela faz com que as temperaturas sejam mais amenas. Gradualmente a gente perde o calor dessa superfície que aqueceu ao longo do dia. É um exemplo que a gente pode ver essa fotografia de Brasília, que aconteceu um período muito seco, no inverno provavelmente. E a distância do oceano faz com que esse período de menos chuva, faz com que também eles tenham muita dependência de materiais como umidificadores, aparelhos como umidificador de ar para compensar o tanto que é seco ao estar no meio do continente. Correntes marítimas, elas são porções de água que deslocam em direções variadas, percorrendo determinada trajetória. A existência de correntes quentes e frias vão afetar de forma diferente. Então vamos lá. As correntes marítimas quentes, elas tornam o ar mais quente e úmido. E curiosamente, as correntes do mar, do oceano, que são frias, eles tornam o ar seco. Você sabia disso? E além de tornar também o ar mais frio. Então, por exemplo, a corrente de Humboldt, no Chile, ela vai trazer uma umidade do ar mais baixa, porque as partículas do ar estão menos dinâmicas e com isso faz com que fique mais seco. Já as correntes quentes, por exemplo, a corrente do Brasil, ela é quente e úmida e isso é muito bom. E essas correntes podem variar segundo a cor, temperatura, salinidade, sentido de fluxo, velocidade. O relevo ou barreira orográfica é porque o relevo ele pode ser um grande impedimento para a umidade dos oceanos. Então, essa questão é diferente da altitude, pois estamos falando de uma questão de uma parede impedindo a umidade do ar. A vegetação tem um papel pela evapotranspiração, que faz com que o ar fique mais úmido. As plantas fazem fotossíntese, a evapotranspiração, respiração, e com isso, quanto maior a concentração da vegetação, maior a disponibilidade de água, é mais úmido. E o último é o albedo, que é a capacidade que cada corpo tem de refletir a radiação solar. Lembra que eu falei que gradualmente os materiais absorvem o calor? Então, pela cor do material, o tipo de material, a reflexão também vai variar. Quanto mais claro for o corpo, o material, maior será a reflexão. Então, maior é o albedo, essa palavra é diferente. A neve tem alto albedo, solo que não tem vegetação, que é o solo exposto, as rochas, a água, alto albedo. E baixo albedo é o contrário. Principalmente a vegetação densa, ela tende a absorver mais esse calor do sol. Além de materiais escuros artificiais, como asfalto e materiais de concreto, são baixo albedo. Entendeu um pouquinho mais do climatologia? Então, até a próxima aula. Eu agradeço a sua companhia. Tchau, tchau.